Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. Como vai, meu irmão? Como vai, minha irmã? A paz do Senhor para você, para o seu coração, onde quer que você se encontre neste exato momento, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Obrigado pela sua audiência. Vamos meditar hoje em Mais que Palavras, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, que diz: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Em outra passagem, Colossenses capítulo 2, versículo 4, uma das cartas do apóstolo Paulo, ele diz: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Muito bem, nem todos param e ponderam o que escutam e por isso se deixam convencer por afirmações ou razões falsas. Além de racional, o ser humano, o homem, é um ser emocional e social, portanto influenciável por esses fatores. As pessoas buscam apoio para suas convicções em fontes turvas e se apoiam em alicerces frágeis, envenenando o seu espírito e enveredando por caminhos que não pertencem ao Deus vivo. Dentre os elementos que as pessoas procuram, consciente ou de forma inconscientemente, basear as suas crenças, nós podemos citar aqui, nesta meditação, citar a quantidade, o número, isso. Para você ter uma ideia, no Monte Carmelo eram 850 profetas de Baal e do poste ídolo contra um único profeta do Senhor, Elias, 1 Reis 18, 19. Nós não precisamos dizer quem detinha a verdade. Não importa o número de pessoas que creem em certa afirmação. Esse fato, no entanto, não torna tal afirmação verdadeira. Eu sempre digo, repito e ensino, sempre que posso. Se uma pessoa contar uma mentira, é uma mentira. Se 1 bilhão de pessoas contarem esta mesma mentira, não é porque o número aumentou tanto que esta mentira passa a ser verdade. Não, é claro que não. A quantidade de muçulmanos, cerca de 1 bilhão, que creem no Alcorão, não torna o livro islâmico na verdadeira palavra de Deus. Não, absolutamente não. Julgar uma crença pelo número de adeptos é medi-la com um padrão extremamente falível. E se Colombo assim pensasse, jamais descobriria a América. Nesses casos, meu irmão, minha irmã, os números acabam mentindo. E nós somos, como eu já disse, tendenciosos. O ser humano é emocional e social, portanto, ele é influenciável por vários fatores, muitos fatores. E eu quero citar aqui alguns exemplos da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, prática e conduta. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, esse contexto todo fala que Deus rejeita a Saul como rei. E o versículo 22 diz assim: Porém, Samuel respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. A parte B do versículo 23 diz: Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. E no versículo 24, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, respondeu a Samuel: Pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. E no final do versículo 24, que chama a atenção, e eu quero aplicar aqui a nossa mensagem, o rei Saul diz assim: Temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Saul, primeiro rei de Israel, ele aqui confessa com o seu coração que temeu ao povo,
temeu a maioria e por isso deu ouvidos à voz do povo. E tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Que equívoco! Que equívoco! Provérbio, por mais bonito e mais antigo que seja, não quer dizer que esse provérbio é verdadeiro, que esse provérbio é falso. Saul pecou porque temeu o povo e deu ouvidos à voz do povo. No Novo Testamento, nós encontramos em Lucas, no capítulo 23, Jesus perante Pilatos e também perante Herodes. Lucas 23, versículo 18 diz: toda a multidão começou a gritar: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Você vê que a maioria, a multidão começou a gritar, para que a injustiça fosse feita. No versículo de número 20, do mesmo capítulo 23 de Lucas, encontramos: querendo soltar a Jesus, Pilatos falou outra vez com a multidão. Pilatos queria soltar Jesus, mas foi falar com a multidão. E no versículo 21, a multidão, a maioria, clamavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. Versículo 23 do capítulo 23 de Lucas: mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediram, o que a maioria pediu, o que a multidão, gritando insistentemente para que a injustiça fosse feita. E hoje não é muito diferente. Nós somos tendenciosos. Somos, como já disse, emocional, social, somos influenciáveis por tantos fatores. E às vezes nós nos equivocamos por dar ouvidos a uma multidão. Eu quero lembrar, mais uma vez, que nós não devemos seguir a multidão para perverter o que é justo, para perverter o que é verdadeiro. Outro dia, um grupo de professores e estudantes do Centro Evangelístico de Missões viajou de Minas para o estado do Rio de Janeiro para participar de um encontro de missões. Ao sair ali na Avenida Brasil, e eu conheço muito bem a Avenida Brasil porque sou carioca, eles perderam o rumo daquele bairro e pararam para pedir informação. Ouviram a gentil resposta que dizia: sigam o fluxo. Eles seguiram o fluxo e, de fato, chegaram ao destino. Pouco antes, eles viram o anúncio de um curso de inglês, na qual se lia assim: yes, diga sim ao mundo. Interessante. Prestem atenção. Sigam o fluxo e diga sim ao mundo. Que coisa! A Bíblia nos ensina o quê? A Bíblia ensina, em vez de sigam o fluxo, a Bíblia diz: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Êxodo 23:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Romanos 12:2. E entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Mateus 7:13. Em vez de diga sim ao mundo, a Bíblia diz: não amem o mundo nem o que nele há. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículos de 15 até o 17. Mas da mesma forma que nós não devemos seguir uma multidão para nortear a nossa fé, isso também não quer dizer que algo torna-se verdadeiro somente porque são poucos os seus defensores. As pequenas seitas geralmente citam a porta estreita de Mateus 7,14 para justificar a perdição de bilhões de pessoas por não aceitarem seus ensinos absurdos, alegando que poucos entram por ela.
não esqueçamos que pouco é relativo. 60 milhões de crentes na China é relativamente pouco para uma população de 1 bilhão e 200 milhões. Todavia, se esse número fosse no continente europeu, seria bastante expressivo. Portanto, a nossa fé não se apoia na adesão de poucos ou de muitos. O prumo das Escrituras ignora resultados numéricos, embora o mundo moderno ame as estatísticas. Seguir multidões não é sinônimo nem antônimo de seguir a Cristo. Independente de qualquer coisa, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. E a mensagem para todos nós é que a palavra deve nortear, deve ser sempre a referência, não um grupo A, B ou C. Notem bem que o rei Saul, ele foi enganado, foi motivado pela grande multidão, porque temeu, teve medo da grande multidão e fez prevalecer a voz do povo que era antagônica à vontade de Deus. Nós encontramos também em Lucas 23, Jesus perante Pilatos e Herodes, a multidão, a maioria gritando, e a voz da maioria mais uma vez prevaleceu para perverter o que é justo, para perverter o que é direito. Eu quero só ratificar o versículo 2 do capítulo 23 de Êxodo. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Não faça isso. Em nome de Jesus, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Jamais esqueça disso. Para encerrar, eu quero citar Isaías, capítulo 40 e o versículo de número 8. Uma palavra que talvez, por certo, você conheça. E essa palavra maravilhosa diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Deus tenha misericórdia de nós. Pai bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome. Estamos aqui reunidos, Senhor, em espírito, clamando pelo sangue poderoso de Jesus, para que maioria ou minoria não venha perverter o que é justo, o que é direito. O padrão continua sendo a tua palavra. E que ela esteja, Senhor, em nossos corações, para nós não pecarmos contra ti. Abençoa cada ouvinte, no trabalho, em casa, no Brasil e no mundo. Oramos com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus, já, Senhor, contando com a tua bênção, com a tua vitória. Amém. Você acabou de ouvir Mais Que Palavras,